Fala galera, estamos de volta. Hudson Adriano, Filosofia. Agora no módulo 3, primeira aula. Vamos começar? Seguinte, nós vamos discutir agora o quê? O homem em sociedade, segundo a filosofia grega, especificamente a filosofia grega. Hudson, na primeira aula que eu assisti, você citou Grécia. Na segunda aula que eu assisti, você também citou Grécia. E agora, na terceira aula, Grécia de novo. Por que tantas vezes Grécia? Porque foi na Grécia que a filosofia nasceu. Foi na Grécia que ela foi instituída como ciência. E é o grego quem lança as bases do desenvolvimento filosófico medieval, moderno e contemporâneo. Se discute Grécia até hoje porque o pensamento grego se faz presente até hoje. Vamos só adiantar um pouquinho a aula? Vejam bem, quando você vai dialogar aí, política, amor, relacionamento social, problemas sociais, o grego discutia isso. O que nós discutimos? Não seria a mesma coisa? Não seria uma amplitude maior dentro dessas mesmas coisas? Pois bem, não há como falar de filosofia sem falar de Grécia Antiga. Ela é a pedra angular de todo esse modelo de pensamento, principalmente o ocidental. Quando eu digo pedra angular, deixa eu dizer para vocês uma particularidade. Hoje, na arquitetura, geralmente quando você vai fazer uma construção, como é que você define o parâmetro da construção? Ah, não, eu vou lá e desenho a planta. Nossa, que maravilha! Na planta você vai ter a planta baixa, a parte de hidráulica, a parte de elétrica, você vai ver o volume de pavimento, se é que vai ter pavimento, tá? Maravilha! Então você vai fazer o alicerce, e para isso você precisa cavar, para que depois você possa erguer aquilo que você quer construir. Não é assim? Pois bem, na antiguidade, na era medieval, não, a coisa era diferente. Você colocava uma pedra e a partir daquela pedra por si só, você constituía tudo ao redor dela. Todos os cálculos eram feitos a partir daquela pedra. Por isso a expressão pedra angular. Pois bem, para a ciência ocidental, a pedra angular é a filosofia. Foi ela que se importou em resguardar dentro de si todo o conhecimento comercial que o homem constituiu na antiguidade. Foi ela que guardou dentro de si toda a literatura, toda a arte, toda a matemática, toda a arquitetura, toda a história. Foi a filosofia que instituiu a possibilidade das outras experiências humanas poderem se tornar científicas. Por isso, para o Ocidente, a filosofia é a pedra angular das nossas relações sociais enquanto um todo. Por isso, eu preciso necessariamente voltar para a Grécia Antiga. Tranquilos? Então vamos lá. Quando eu discuto com vocês agora no módulo 3, na aula 1, esse homem e essa sociedade em meio à filosofia grega, eu preciso propor algumas coisinhas para vocês. Vejam, todas as sociedades humanas na história, da pré-história até agora, todas as sociedades humanas se desenvolveram sobre um aspecto religioso, sobre uma base religiosa. Seja ela politeísta, seja ela monoteísta. Detalhe, já citei esse conceito em outras aulas, né? Politeísmo, acreditar em vários deuses. Galera aí atrás, voltei, não falei que ia voltar? E o monoteísmo, acreditar em um só Deus. Hoje, nós temos Deus no céu, Jesus Cristo na terra, e com a morte de Cristo pairou entre nós o Espírito Santo. 3 em 1, não é a trindade una ou trindade santa? Pois bem, estamos falando desse nosso Deus cristão. Podemos falar que o mesmo Deus cristão é o Deus dos judeus, que é o mesmo Deus dos muçulmanos. Hoje, o Ocidente se organiza religiosamente com base no monoteísmo, acreditar em um só Deus. Entretanto, o grego acreditava em vários deuses. Então você tem ali, ó, Zeus, Poseidon, Hades, Artemis, Hera, Afrodite,
e tantos outros. Apolo, maravilha. O grego, ele fez como todo ser humano na história. Ele buscou constituir uma religião para poder responder às suas angústias. Ótimo. Só que o ser humano, ele evoluiu com o tempo. E como ele pôde evoluir, ele também instituiu formas mais complexas de pensamento. Então o ser humano chegou a um ponto onde ele dizia assim para si: olha, religião é fantástico, religião é bom, religião responde a muitas coisas do nosso desenvolvimento social. Entretanto, eu posso lançar a luz do conhecimento sobre esses mesmos elementos e chegar a outros denominadores. O ser humano, ele é um ser inquieto. E essa inquietude produziu novas possíveis respostas. Por isso o grego lança a mão de novas ideias para se dialogar a respeito do nosso desenvolvimento social. Então vamos lá. Quais são os primeiros passos que o grego dá na direção da filosofia como ciência? O grande primeiro passo que o grego dá está na direção daquilo que foi chamado de filosofia pré-socrática. Na filosofia pré-socrática, eu encontro filósofos como Parmênides, Heráclito, Zenão, Pitágoras, Tales. Nossa, maravilha! São vários pensadores diferentes, em várias escolas de pensamento diferentes. A escola jônica, a escola eleata, a escola pitagórica, por aí vai. Pois bem, o que esses homens pensaram e instituíram de diferente? Pois bem, todos eles refletiram a respeito de uma pergunta que você deve já ter se feito, que eu já me fiz e faço, e que fatalmente as futuras gerações também hão de fazer. Pergunto a vocês, de onde veio a vida? Vocês vão poder pensar em múltiplas respostas. Esses homens também fizeram isso. Eles foram os primeiros a sistematizar respostas que refletiam a esse respeito. Só que tem um detalhe, o pré-socrático, ele tentou fazer ciência, mas ele não conseguiu. Mas olha, ele já fez algo diferente. Ele saiu da leitura religiosa, ele propôs uma resposta diferente. Tranquilos? Isso mostra a inquietude do ser humano. Hudson, como é que foi que os pré-socráticos tentaram refletir sobre a pergunta, de onde veio a vida? Pois bem, cada diferente escola pré-socrática propôs uma resposta diferente, que era plausível, mas não era provável. Olha só, plausível é passível de diálogo, comprovação é outra coisa. Comprovação requer rigor. Pois bem, como esses homens se comportaram? Eles ousaram dizer que a vida veio do ar. Porque olha só, tudo que tem vida necessita de ar. Então a vida só pode ter vindo do ar. Nossa, interessante. Você pode provar? Não, eu não posso provar, infelizmente. Essa é a barreira da escola pré-socrática. A ideia é interessante, mas a prova é impossível. Outras escolas trabalharam na seguinte direção. Ah não, a vida veio do fogo. Como assim? É porque tudo que tem vida arde, queima como fogo, vem pequeno, de repente ganha proporção, arde e se extingue lentamente. E aí se esvai, tal qual realmente uma fogueira. Então a vida vem do fogo. Nossa, que explicação fantástica, né? Eu concordo, eu também gosto demais. Tem como provar, Hudson? Tem como não. Se eu isolar o fogo, eu não vou gerar vida. Simples. Ah, não. Outras escolas disseram, não, a vida vem da terra. Da terra? É, porque tudo que tem vida reside sobre a terra. Nossa, realmente é um pensamento filosófico, inclusive, né? Pode provar? Não. Também não posso provar. Ah, não. A vida vem... Nossa, perdão, eu cometi um erro, mas eu vou corrigi-lo, tá? Aqui onde eu coloquei ar, me perdoem, eu vou até corrigir. Na verdade, eu quero dizer água. Peço um favor, quando vocês estiverem assistindo a videoaula aí, tá? Lá nos comentários, se tiver algum erro e tudo mais, aponta lá.
para a gente poder fazer essas correções. Nós erramos e trabalhamos muito bem com isso. Não sou obrigado a saber tudo, sou muito tranquilo com essa relação. Perfeito? Peço desculpas, vamos dar seguimento. Olha só, a vida vem da água, Hudson. Nossa, tudo que tem vida, leve em consideração o quê? O meio aquoso. Nossa, é verdade. Então se eu isolar a água, eu consigo gerar vida? Não. Poxa, a ideia é interessante, mas a capacidade de comprovação, infelizmente não. O que eu preciso salientar quando eu trabalho com a figura do pré-socrático? Salientar que o ser humano buscou respostas diferentes para perguntas que nos inquietavam e que só a religião respondia. Olha, não coloquei aqui, mas tem no teu material aí, no princípio dele. Logo no princípio do módulo 3, dois conceitos bonitinhos, que é o de teogonia e o de cosmogonia. Quando você observar esses dois conceitinhos aí no teu livro, você vai tentar entender o seguinte, ó. Por que a religião grega foi tão conhecida, é tão discutida? Porque foi a primeira religião que buscou responder quase que um tudo que o ser humano perguntava-se naquele dado momento. De onde vieram os deuses? A teogonia responde. De onde vieram os titãs? A teogonia responde. Por que os deuses necessitaram criar o universo? A teogonia, já na transição para a cosmogonia, responde. A religião grega é conhecida ocidentalmente porque gerou o maior volume de respostas para as questões últimas, aquelas cósmicas, que nós não temos ainda hoje condições de responder. Mas eles responderam, pautados pelo politeísmo, pautados pelo mito, responderam tudo. Olha só, vamos falar um pouquinho de teogonia. Os titãs. Ah, de onde vieram os titãs? Os titãs sempre existiram. Nossa, maravilha. Então você tem lá Cronos, né? E Cronos devorava os próprios filhos. E segundo um grande mito daquele momento titânico, um dos filhos de Cronos iria matá-lo. Por isso Cronos fazia o quê? Devorava os próprios filhos. Cronos é esse de cronômetro, ele era o titã do tempo. Nossa. Então, o que se podia fazer? Tentar quebrar essa perspectiva. A mulher de Cronos tem vários filhos e ele devora todos. E ela era um ser titânico, gigantesco. Perfeito. Em uma das gestações ela teve filhos gêmeos. Ela escondeu um dos filhos atrás da coxa. E essa criança se desenvolveu. Ela cresceu, ela ganhou força. E ela matou o próprio pai. A criança que eu me refiro é Zeus. Zeus mata o próprio pai, Cronos, e dá forma ao mito. Transforma o mito em verdade. Ao matar o próprio pai, ele tira das entranhas do pai os próprios irmãos, Hades e Poseidon. Aí vem a pergunta, aonde devemos aprisionar os titãs? Os deuses, os três irmãos básicos, necessitam criar um local capaz de gerar o aprisionamento dos titãs. Que local é esse? É o cosmos, é o universo, é isso aqui que nós estamos inseridos. E aqui, no local escolhido, a Terra, eles criaram uma montanha. E nessa montanha os titãs foram aprisionados. É o Tártaro. Deu para entender? De onde nós viemos? Nós viemos dessa teogonia, dessa cosmogonia. Nós explicamos como os deuses surgem e explicamos como o cosmos se desenvolve e como esses deuses vão premiando o ser humano criado à sua imagem e semelhança, né? O antropomorfismo, né? O homem tem o formato dos deuses. Por isso que nós acreditamos que os deuses têm o formato que tem. Esse aqui, ó, com cabeça, tronco e membros. Cara, é muito fantástico lidar com tudo isso. Por quê? É uma leitura diferente da nossa organização social, política, econômica, religiosa e tantas outras. O grego é espetacular nesse sentido. Por isso, quando você for ler aí o teu material, eu acredito que vocês vão ler, né? O que se passa é que esses dois conceitos eles vão te
alçar a novas possibilidades. Eu gosto muito de fazer indicações cinematográficas. Uma delas, para que vocês possam pensar um pouco nisso, é o filme Percy Jackson. E O Mar de Monstros, onde você vai ver ali o Velocino Dourado, certo? Você vai ver ali o Tártaro e a possibilidade de se trazer os titãs à vida novamente. Um outro bom filme que vocês podem assistir também é o Fúria de Titãs, que ocasionalmente vai mostrar como Perseu vai possibilitar a volta dos titãs. Então, o que Perseu precisa fazer? Aprisioná-los novamente. Pois bem, são só indicações interessantes para que vocês possam ter uma noção maior e melhor daquilo que consta no material de vocês. Tranquilos? Pois bem, o pré-socrático tentou responder a essas questões todas e infelizmente não conseguiu. Por quê? Porque tentou responder a algo que nós não conseguimos responder até hoje. Aqui, ó, de onde veio a vida? Nós pensamos em Deus. E na grande maravilha que a Bíblia cristã constitui para a gente. Ótimo. Se você acredita nisso, continue a acreditar nisso. Porém, cientificamente, até hoje não. Até hoje não. Nós temos um limite, por exemplo, o Big Bang. De onde veio tanta força? De onde? Do nada? O que você cria com nada? O que você tira do nada? Eu acredito que mais nada. Pois bem, como é que do nada eu crio o universo? Então, o nosso conhecimento é limitado. Então, tem perguntas que ainda não conseguimos responder, de fato, cientificamente. O ser humano, inquieto que era e que é, ainda busca se responder isso aqui. Qual é a grande sacada da filosofia? É você procurar responder outras questões. Não essas. Por quê? Porque essas são questões últimas. São aquelas questões que o ser humano não tem intelectualidade para responder. Não ainda. Certo? Então nós paramos de lidar com as questões últimas. E é aí que nasce de fato a filosofia. É a partir do momento em que o ser humano passa a lidar com questões direcionadas às suas próprias angústias, relacionadas ao seu desenvolvimento social. A grande sacada do conhecimento científico, filosófico, foi essa. Tanto que saltamos do pré-socrático para o socrático. Por que o pensamento socrático, platônico e aristotélico dão esse grande salto? Porque os prospectos analisados são outros. Como eu falei para você no comecinho dessa aula, velho. Política, amor, problemas de organização social, centralização de poder, ganância, tudo isso passa a ser trabalhado por esses homens, por esses que hão de ser os pais da filosofia, Sócrates, Platão e Aristóteles. Vou trabalhar nesse finalzinho de aula uma ideia interessante dessa perspectiva socrática, tá? Socrática e platônica, que é a alegoria da caverna. No teu material aí, você vai encontrar a citação da alegoria da caverna. No YouTube, tem alguns vídeos animados que você pode, de repente, digitar lá, a alegoria da caverna. Animação, que você vai ver, se você observar mudo, às vezes é melhor do que com a narração. O que é a alegoria da caverna para esse homem? Cara, que pensamento fantástico. É dizer o seguinte, olha, é como se o ser humano estivesse no fundo de uma caverna, tá? E acostumado com a escuridão total. Volta e meia, ele percebia vultos, sombras, pairando pela parede, tal qual a sombra que minha mão agora projeta no quadro. O que o ser humano via era isso. Então ele tinha sensações, ele percebia de maneira muito tênue tudo o que se passava ao seu redor. E aquilo era o mundo para o ser humano. Me desculpe se eu estou de costas, mas é porque na alegoria da caverna o ser humano está de costas para tudo. E na perfeita escuridão, né? Só tendo essas nuances. O que o ser humano precisa fazer? Ele precisa ficar de frente. Ele precisa ousar sair do fundo da caverna. Quanto mais ele se aproxima daquele ponto que brilha lá na frente, o ponto brilha ainda mais e os seus olhos começam a
a marejar, eles começam a sentir dor, a luz vai incomodando, gerando mal-estar, tipo zumbi. Mas não, ele não pode desistir, ele tem que ir para frente, ele tem que ir mais, e se acostumar com essa luz a ponto de preconceber o que existe fora da caverna. Um universo espetacular, maravilhoso, que pode e deve gerar para esse ser humano vivências 1000. E detalhe, se os seus olhos foram machucados pela luz no primeiro momento, no segundo momento, esses mesmos olhos vão se acostumar com essa nova luz e gerar para o homem novas possibilidades. Em outras palavras, o ser humano que está mergulhado na ignorância do não saber, ele simplesmente não tem condições de promover leituras sobre a sua sociedade que possam transformá-las. Então ele está preso à sua ignorância. E ele precisa sair dessa treva e gerar a luz de um conhecimento que possa possibilitá-lo uma vida muito melhor do que aquilo que necessariamente ele tem. Galera, um beijo, brigadão e até a próxima aula. Tchau, tchau.